tudo bem? Sou o Júlio e sejam bem-vindos ou bem-vindas ao canal Constantes. Dentro da área de desenvolvimento pessoal e profissional, falaremos sobre diversidade cultural. Vamos pensar um pouco mais sobre seu significado. Uma forma interessante de abordar a diversidade cultural é a do preâmbulo da Declaração Universal de Diversidade Cultural da Unesco, que apresenta uma visão mais ampla e valoriza aspectos como a maneira de ser e as tradições como componentes essenciais para a compreensão da cultura de um povo. Complementando essa ideia, podemos incluir a abordagem de Loda e Rosani em 91 e classificaram a diversidade humana em duas dimensões. A primária é definida como aquelas diferenças imutáveis que são inatas e que exercem um importante impacto em nossa socialização inicial e um impacto contínuo em nossa vida. Elas são divididas em 6 categorias: idade, etnia, gênero, habilidades e qualidades físicas e orientação sexual. As secundárias podem ser mudadas. Trata-se de fatores como formação educacional, localização geográfica, crenças religiosas, status dos pais, experiência no trabalho, entre outros. Por meio dessas informações, podemos concluir que discutir a diversidade cultural nos dias atuais é um desafio, no mínimo interessante, por alguns motivos. Primeiro, podemos partir da análise da história ou da sociologia ou ainda da geografia para entender as diferenças entre os povos. Segundo, se pensarmos em termos da cultura brasileira por sua reconhecida diversificação, estaremos falando de no mínimo 5 regiões ou ainda dos 26 estados, com suas características culturais específicas, o que possibilita uma gama imensa de análises. Terceiro, se pensarmos em termos globais, a multiplicidade de fatores a serem considerados tornaria o nosso diálogo interessante. Convido vocês a refletirem sobre alguns pontos. Primeiro, percepção das diferenças entre pessoas, grupos ou povos. Entendam bem, a psicologia declara que cada um de nós é uma pessoa única. Além das características chamadas demográficas, como idade, gênero, etnia, diferimos uns dos outros por fatores como personalidade e percepção dos fatos. Nossas atitudes são diretamente influenciadas por valores e crenças que nos são transmitidas de acordo com o meio no qual vivemos. Ou seja, pertencemos a determinado grupo restrito, como família, escola, igreja. O fato de nascermos e vivermos em determinada cidade, região ou país faz diferença em nossa maneira de ser. Há diferenças de costumes, linguagem, vida cultural e regras sociais. Outro ponto, respeito e valorização dessas diferenças. Você acha possível que alguém possa viver bem sozinho? Pense apenas em seu dia a dia. Reflita sobre essa afirmação e observe. Com quantas pessoas você tem contato durante um dia? Com que tipos diferentes de pessoas você tem contato? E isso se referindo a idade, sexo, formação, etc. De quantas pessoas você depende para obter uma informação, um serviço, algum tipo de colaboração? As respostas a essas questões podem ser imensamente diversificadas, porém uma constatação comum deve ser possível. Os contatos são realizados entre pessoas diferentes entre si. A visão da sociologia afirma sermos seres sociais, pois estabelecemos contato com pessoas diferentes no dia a dia e precisamos aprender que isso pode ser produtivo, positivo, para que esses contatos sejam melhores, no mínimo, a cada momento.
O contato com outras pessoas é fundamental para satisfazer as mais profundas necessidades, desde afeto até a realização das nossas atividades diárias. Assim, o que nos daria a certeza de que a nossa maneira de perceber e interpretar a realidade é a correta ou a mais adequada? Ou, ainda, a considerar a opinião, vivência ou importância de outras pessoas por serem diferentes de nós? Ao começarmos a pensar a respeito, as respostas devem ser levadas a refletir sobre estereótipos e preconceitos. Próximo ponto: aprendizagem a partir das diferenças. Se considerarmos que cada uma das pessoas com quem fazemos contato diariamente tem uma história, informações e conhecimentos que não temos, ficaria mais fácil respeitar as possíveis diferenças e valorizar esses contatos. É nesse sentido que proponho uma reflexão. Quanto você pode aprender com outras pessoas, suas histórias e experiências? A importância de relacionar-se bem em todos os níveis e com pessoas diferentes está ligada ao bem-estar emocional e à satisfação de nossas necessidades de colaboração e também de aprendizagem. Essa percepção atualmente ultrapassa os limites do simples relacionamento saudável entre as pessoas no dia a dia, atingindo a necessidade de convivência pacífica entre os povos. Chega ao âmbito das organizações que não só já constataram a necessidade de respeitar as diferenças individuais, mas também já demonstram perceber o valor da diversidade para a sobrevivência de seus negócios. Esse interesse pode ser constatado em inúmeros exemplos: inclusão de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho, políticas de gestão de pessoas diferenciadas dentro da mesma empresa, porém com atuação em diversos estados brasileiros ou países, desenvolvimento de produtos e estratégia de marketing voltadas a públicos diferenciados, de acordo com o mercado consumidor, entre outros. Podemos concluir lembrando que o mundo de hoje exige uma percepção mais aberta e uma nova postura pessoal e profissional, pois a partir da globalização, o movimento de fusões e aquisições de empresas em termos mundiais só vem aumentando, fazendo com que cresça também o número de pessoas de diferentes nacionalidades trabalhando juntas. Além disso, o acesso às informações e a velocidade com que elas circulam diminuem distâncias entre diferentes pontos do mundo e a comunicação torna global. Como consequência desse contexto, o cidadão de um país pode considerar-se ao mesmo tempo cidadão do mundo. Você está preparado para isto? Como é o seu comportamento com as pessoas com quem se relaciona? Com respeito? Tenta compreendê-las? Você é um ou uma colaboradora espontânea? Ou tem dificuldades para tal? Reflita a respeito. Deixe o seu like, isso nos ajuda na divulgação desse material. Realize seus comentários. E se gostou, compartilhe. Um forte abraço.